Boa noite a todas, tudo bem? Sejam bem-vindas, mulheres de avivamento. Deus abençoe cada uma de vocês. Hoje, o Espírito Santo pediu para trazer aqui a palavra sobre fé, o dom da fé. Muitas mulheres estão precisando ser levantadas no dom da fé, sabem que precisa, mas não sabem onde ir, como começar, de que forma fazer, o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado, né? E, na verdade, o que nós mais buscamos é o avivamento. É esse fogo que nos consome, que queima, que nos dá essa sede de hoje foi bom ouvir, então amanhã a gente está ali com aquele compromisso de novo diante do Senhor, né? Querendo sempre estar buscando cada vez mais. Então, vamos orar para que nós possamos começar, enquanto isso as outras vão entrando também, tá bom? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor e apresento a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, meu Pai. Cada uma na sua individualidade, cada uma com o seu coração aqui disposto, entregue ao Senhor, rendidas, meu Deus, aos pés do Senhor, a fim de que o Senhor conduza cada uma. Pegue na mão delas, Pai, em nome de Jesus. Caminhe junto com elas todos os caminhos que elas precisam trilhar dentro dos planos do Senhor, de acordo com a tua vontade. Eu peço nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, envie anjos ministradores de proteção na casa de cada uma delas agora. Que eles possam envolver e proteger todo o ambiente para que não haja nenhuma distração. Que elas possam estar aqui, Pai, ouvindo a palavra do Senhor, que será derramada nessa noite. Em nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor. Abençoe a família delas, os filhos delas, a quem tem filhos, Pai. Em nome de Jesus. Que a nuvem de glória do Senhor desça poderosamente essa noite sobre cada uma de nós. E é isso que eu peço ao Senhor. Nessa noite, eu consagro essa live, esse estudo junto com essas mulheres, eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Então, vamos começar? Primeiro slide aqui, que é o dom da fé. Aqui eu trouxe, então, o título da nossa aula de hoje é sobre o dom da fé, que é a engrenagem do sobrenatural de Deus na nossa vida, né? Não tem outro significado maior do que esse, é uma engrenagem sobrenatural, porque quando nós conseguimos descobrir o que nós conseguimos acessar através da fé, nós não queremos mais sair desse caminho, né? E para quem está buscando, para quem está procurando esse caminho, é o que eu mais tenho pedido ao Senhor, que me capacite, para que eu possa capacitar cada uma de vocês. Amém? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, a palavra de Deus diz que quando nós conseguimos chegar nesse ponto de fazer a oração e visualizar diante da fé o que nós estamos pedindo, é porque nós já recebemos. Nós já recebemos no mundo espiritual. E aí é uma questão de tempo, de processo, para que chegue até o mundo material. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 9, diz assim. Esse é o versículo, hein? Quer dizer, não digitei, mas depois eu passo para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 9, diz assim: para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. Então, quem dá o poder da fé é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita. É Ele que está ao nosso lado todos os dias. É Ele que sempre vai estar falando com cada uma de nós em um tom muito suave. Por isso, nós precisamos estar sempre atentas, sempre dispostas a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a nossa mente está em um nível de aceleramento desenfreado, né?
Muitas vezes a nossa mente, ela fala tanto, tanto, que a gente tem vontade de falar para ela mesma, fica quieta um pouco, né? A gente tem vontade de falar, para de falar um pouco, faz silêncio. Nessa hora, nós precisamos nos curvar diante do Senhor e entrar em um jejum, para que o nosso corpo se cale, para que a nossa alma se cale e o nosso espírito se eleve na presença de Deus para ouvir a voz dele, para deixar ele agir. O jejum é uma das armas mais poderosas para a gente alcançar o dom da fé. Amém? Pode passar. Vamos lá. A fé é uma crença ou uma confiança em algo ou alguém, e muitas vezes sem evidência concreta. Então, confiar sem ter evidências tem que estar na dimensão do sobrenatural, que é o que eu acabei de dizer. Quando nós fazemos uma oração e naquilo que nós estamos pedindo, como, por exemplo, você faz uma oração pedindo cura e você crê na cura, você está ali orando e você visualiza que aquele nódulo ou que aquela veia que estava entupida, ela está sendo alargada, desentupida, o nódulo destruído, a enfermidade da dor de cabeça sendo dissipada. Essa é a fé. É a fé do sobrenatural. É diante de uma oração. É você orar ao Senhor pedindo, um exemplo, pedindo uma casa, e você se vê dentro daquela casa, né? Desde que a casa seja para edificação da sua família, em nome de Jesus, e não para pedir um bem material para se exibir para outro. Deus não vai atender você nesse pedido, tá? Então, a sua fé, ela também tem que ter esse cuidado direcionado para que você está e aonde você está colocando a sua fé, tá bom? Porque quando você aplica a fé dentro dos planos que Deus tem para a sua vida, você vai ver o agir sobrenatural de Deus, tá? E aí você vai ver o quanto ele te ama e o quanto ele deseja derramar na sua vida, tá bom? Então, existem dois tipos de fé. A fé comum, que é quando você gera através da sua confiança e da comunhão com Deus. E tem a fé que vem do dom, que é gerado por Deus dentro de você. Então, que é, como eu disse, é a beira da loucura, porque você tem uma certa convicção exagerada, entende? E quem traz essa convicção exagerada é o próprio Deus. É quando você fala para a pessoa do tamanho da sua fé e a pessoa fala para mim, você tá bitolada, você tá doida, você tá, fizeram uma lavagem na sua cabeça. Então, quando alguém falar isso para você, você pode ter certeza que o dom da fé foi derramado em você. Porque é esse nível de fé que nós temos que alcançar. Aquela fé que ninguém tira ela da gente. Ninguém nos tira do nosso caminho. Porque nós sabemos aonde nós estamos e muito mais onde a gente quer chegar, né? Então, eu trouxe aqui os requisitos para possuir o dom da fé. Não duvidar do caráter de Deus. Esse é um dos principais pontos. Jamais duvidar do que ele pode fazer e de quem ele é. Deus não tem limite. Nós não podemos fazer as nossas orações limitando Deus. Ele não tem limite. Nós temos limite. Ele não. Então, nós podemos pedir para ele o exagerado dentro dos propósitos dele para a nossa vida, dentro dos planos dele para a nossa vida, porque ele não tem limite. Para Deus, curar uma dor de cabeça e curar um câncer é o mesmo nível. Nós que limitamos. Ah, não, eu vou orar por uma cura de dor de cabeça porque é fácil, mas o câncer já é mais difícil. Não, você está limitando o poder de Deus e limitando a sua fé. Então, quando você for orar, coloque toda a sua fé, visualize aquilo que você está pedindo como que você já está vivendo. Amém? Não duvidar do caráter de Deus, né, que eu disse, não murmurar. A murmuração, ela é uma situação que nos afasta da presença do Senhor. A murmuração, ela abre portas que nos levam a sentimentos que não agradam o coração de Deus, tá? Então, que nós possamos nos manter longe da murmuração e não limitar o poder de Deus, como eu disse agora há pouco. Pode passar. Então, olha só, o dom de cura não, perdão, por que será que o Espírito Santo está pedindo isso, né? Acho que é porque vai entrar. A unção de multidões, ela só pode acontecer se tiver o dom da fé. Como assim?
Em um evento, em uma conferência, em um culto profético que tem ali o derramar da presença do Espírito Santo, onde todos os dons do Espírito Santo são apresentados por sinais, milagres e maravilhas, nesse lugar existe uma unção de fé poderosa. Ali o dom da fé está operando poderosamente. Então, através dele vem a cura, como eu disse, a libertação. É impactante você estar nesse ambiente. Não sei se todas vocês já tiveram a oportunidade de estar nesses ambientes. Quem já teve a oportunidade de viver assim um ambiente profético, com multidões, com... Levanta a mão para mim, aperta a mãozinha aí embaixo para eu saber. Com multidões ali onde há uma demonstração de poder do Espírito Santo, que há cura, membros que crescem, né? É o poder da fé. É a fé de quem está ministrando, é a fé de quem está recebendo. Então, a pessoa, ela recebeu o dom da fé. Como? Buscando, através da comunhão, do tempo que ela coloca ali, a estar disposta na presença de Deus, né? Então, assim, se você não vê, você não acessa. Então, o dom da fé, ele faz você ver antes de acontecer, como eu disse, com a certeza de que tudo está pronto para você. É só você esperar o tempo da terra para que as coisas materiais cheguem, né? E é impactante isso. É muito impactante. É lindo de ver como que Deus, pela misericórdia dele, pelo amor dele por nós, ele faz coisas grandiosas na nossa vida. Desde proteger o nosso filho, de trazer saúde para os nossos filhos, né? Saúde na nossa família, nos proteger de todo o mal, né? Para quem é mãe, que tem o filho, que às vezes o filho está com febre, o filho está com uma dor de cabeça, você pode impor as mãos sobre a cabeça do seu filho, tocar nele, orar, fazer oração de cura em nome de Jesus, acreditando que aquela enfermidade é temporária e que ela já vai passar em nome de Jesus. E de acordo com o teu nível de fé, da tua entrega ali, né, na presença de Deus, sempre em nome de Jesus, a cura acontece imediatamente. Tem enfermidades que ela acontece, a cura, no decorrer das horas. E tem algumas que são imediatas. Amém? Então, o impacto do dom da fé é tremendo quando você vivencia, né? Quando você alcança esse nível do dom da fé, você pode você pode profetizar detalhadamente. Você pode ser usada poderosamente por Deus para profetizar na vida de uma pessoa em detalhes, né? É quando aquela profecia vem assim em detalhes e trabalha na intimidade da pessoa, e aí você diz assim: é o Senhor falando comigo, né? Quando você recebe, no caso, ou quando você é usada para dar também a profecia para alguém, você consegue ter a visão, né, de Deus através do dom da fé e entregar ali em detalhes para a pessoa. Né? O dom da fé também, durante uma libertação, quando você dá a voz de comando, você pode libertar milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Eu tenho certeza que muitos aqui já viram diversos profetas ali, em multidões, ele levanta a mão, ele joga um decreto no mundo espiritual em nome de Jesus e pessoas são libertas em nome de Jesus. Os demônios têm que sair, porque o dom da fé está tão acentuado, o avivamento do Espírito Santo é tão intenso dentro, né, da pessoa, assim, que tem o dom da fé avivada, que a palavra dela é um decreto no mundo espiritual. E os demônios têm que ouvir, têm que obedecer. Assim como nós decretamos, anjos do Senhor, em nome de Jesus, venha até a minha casa, cobre a minha casa de proteção, eles vêm também. Porque é através do dom da fé que essas coisas acontecem, né? Para operar nos sinais, maravilhas e milagres sem fé, você não consegue. Você não consegue acessar. Tem que ter fé. Tem que ter fé, tem que estar em comunhão com o Senhor, você tem que ter uma vida em santidade, que é o quê? Buscar não viver em pecado. Viver sempre de acordo com o que Jesus nos ensinou. Ah, mas e se eu pecar? E se você pecar, você pede perdão. Tá? É o arrependimento verdadeiro que vai fazer você sempre estar se conectando com o Senhor. Então, ter fé te faz ver Deus em tudo, até em tragédias. Até em tragédias, você pode até ficar impactada no momento, mas depois você vai ver ali o agir do Senhor, nosso Deus,
diante daquela situação, porque ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo que acontece na vida de cada uma de nós. A verdade é que nós não temos o controle da situação. O dia que nós temos essa consciência que tudo está no controle dele, a nossa vida muda, a virada de chave acontece. Amém? Pode passar. Seja intencional. Faça as coisas profetizando com fé sobre algo que você deseja, mas não sabe quando acontecerá. Né? Então, você vê novamente aqui, eu trouxe de forma para enfatizar que precisamos ser intencional, sempre profetizando na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido, nos nossos negócios e na vida de todo aquele que o Senhor tocar o nosso coração para fazer isso. Amém? A nossa palavra, ela tem um poder muito grande. A nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos, com as palavras que nós lançamos no mundo espiritual. Amém? Segredo para exercitar e acessar o dom da fé. Não ouça fofocas. A fofoca não te edifica. Pelo contrário, ela abre porta para que Satanás entre com força para poder fazer você se desviar do caminho certo, pelo caminho que você tem que andar. Então, vai chegar um tempo que o Espírito Santo ele vai estar de uma forma tão sobrenatural dentro de você que você vai se incomodar quando você estiver em uma mesa de fofoca. Você vai se incomodar, você vai ter vontade de sair dali, ou você vai ter um posicionamento de dizer assim, gente, vamos mudar de assunto? Ou você mesmo vai mudar o assunto para que aquilo se, sabe assim, se dissipe? Então, é natural que o próprio Espírito Santo vai começar a te intimidar diante de fofoca, tá? Fofoca no mundo espiritual é terrível. Não faça isso, é falar mal do seu irmão. Falar mal do marido, então, meu Deus, você está falando mal de você mesmo. Falar mal do seu esposo é falar mal da sua própria carne, porque vocês são um só. Então, antes de você abrir a boca para falar mal do seu marido, lembra disso. E começa a profetizar palavras de bênção sobre a vida dele. Palavras de edificação. Palavras de pacificação sobre a vida dele. Amém? Mesmo que ele esteja vivendo um tempo difícil. Como de não aceitar Jesus ou de não crer na mesma intensidade que você. Tá bom? Conecte o seu coração ao Altíssimo. Né? E nesse é uma regra que não tem como fugir de jeito nenhum. Assista testemunhos. Assistir testemunho te edifica muito. Porque você coloca assim, aconteceu com ela, meu Deus. Então pode acontecer comigo. A tua palavra diz, eu sempre falo muito da palavra, né? A tua palavra diz, Senhor. Então se a tua palavra disse, vai acontecer comigo também. Então, o que eu preciso para que aconteça comigo? Me ensina, Espírito Santo, vem, me enche, ativa a minha fé. Derrama o dom de fé sobre a minha vida. Eu estou disposta, eu estou disponível. É o pedir. Quanto mais você pede, é a proporção que você vai receber. Imagina que você é um jarro. Você é um jarro e esse jarro precisa ser enchido todos os dias, o tempo todo. Assim como você tem sede. Ó, quando nós temos fome, nós nos alimentamos de comida material, certo? E a comida material para a gente se alimentar, ela custa. Não custa? A gente tem que ir lá pagar para ter ela. Aqui não é diferente. Custa também. O alimento espiritual nos custa. Custa alguma coisa. Então, é o quê? É a nossa entrega. É abrir mão de coisas que já não vai mais fazer parte da nossa vida, porque o nosso coração não quer mais viver aquilo. Tá? Então, assistir testemunhos te edifica demais, porque ali você vê o agir e o poder sobrenatural de Deus na vida das pessoas. E aí você começa a orar desejando que aqueles milagres, aqueles sinais também aconteçam sobre a sua vida. Amém? Conheça Deus pela palavra, que é o estudo, né? Nós estamos fazendo um estudo diário, todos os dias, no Instagram. Começamos a ler o Novo Evangelho, o Novo Testamento. Pedacinho por pedacinho, é maravilhoso, é profundo, é ter conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra
e o diabo vem te jogar flecha, na hora você fala, sai daqui. Em nome de Jesus, eu não vou aceitar esse pensamento que você está me mandando, porque a palavra de Deus diz ao contrário. Então, eu fico com a palavra de Deus e não com o que você está colocando na minha cabeça. E aí você começa a ter um posicionamento maravilhoso, transformador na tua vida, na tua família, na presença de Deus, tá? Faça jejum. Como eu disse, o jejum é uma arma poderosa contra as hostes do mal. É poderoso. O diabo treme da mulher que consegue fazer jejum. Ele tem medo da mulher que faz jejum, porque ele sabe o poder de um jejum na vida de uma pessoa, né? Não receba a profecia de qualquer um, isso é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu sou uma pessoa que eu não deixo qualquer um colocar a mão na minha cabeça para fazer oração. Então não saiam por aí dando a cabeça para as pessoas colocar a mão para orar por você, porque isso é uma coisa muito séria. Tá? Você pode estar aí adquirindo sentimentos que não são seus só porque a pessoa que impôs a mão sobre a sua cabeça, se essa pessoa estiver em pecado, que autoridade ela tem para orar por você? Que autoridade tem? Ah, mas ele é um líder, mas e aí? Você conhece a vida da pessoa? Se você conhece, você deixa. Se você não conhece, você não deixa, não. Pede para pôr no ombro, para segurar na tua mão, né? Para tocar aqui na parte próxima do teu coração, mas na cabeça não. Tá? Então, cuidado com profecia. Muitas pessoas fazem profecias pelo sentimento que tem e não pela palavra verdadeira que o Senhor Deus está entregando. Tá? Então, muito cuidado. Blinde o seu coração. Isso é muito importante. Blindar o seu coração. Não saia abrindo o seu coração para qualquer pessoa, porque não são todas as pessoas que desejam o seu bem. Não são todas as pessoas. Nem todos que te aplaudem estão felizes com o que está acontecendo com você. Amém? E relacionamento e intimidade com Deus. Esse já é, a própria frase já diz tudo. Relacionamento e intimidade com o Senhor. Buscar um pouquinho da presença dele a cada dia, estudando a palavra, orando na hora que levanta, para entregar o dia, consagra a tua vida ao Senhor, a vida dos teus filhos, pede proteção. E na hora de descansar, agradece pela proteção e pelo dia que você viveu. Isso vai já te aproximando de forma sobrenatural da presença. Tá bom? Pode passar. Clica de novo. Ato profético sem fé não funciona. Vou te dar um exemplo. Então, às vezes vou fazer uma oração, né, para uma determinada pessoa, e aí eu preciso rasgar um contrato no mundo espiritual. E aí eu pego um papel, pego uma folha, né, para demonstrar ali, como se, né, um ato profético, uma folha, e ali eu declaro, normalmente em libertação, né? Aí eu coloco, em nome de Jesus, eu rasgo o contrato no mundo espiritual e rasgo o papel tudo pequenininho. Quem faz o ato, se não tiver cheia do Espírito Santo, debaixo da palavra, em obediência, sem brechas, com o dom da fé, de maneira sobrenatural, em honra e em respeito ao nome do Senhor Jesus, esse ato profético ele não tem valor, ele não funciona. Esse foi só um exemplo, tá? Porque recentemente eu usei e ele veio na minha mente. Então, esse é só um exemplo. Então, todo ato profético, ele tem que ter fé. É como eu disse no início, você faz, você visualiza que aquilo está acontecendo, declarando no mundo espiritual. Detalhe, em voz alta. Toda oração tem que ser em voz alta. Todo ato profético tem que ser em voz alta. Toda bênção sobre a vida dos seus filhos, toda bênção sobre a vida do seu marido é em voz alta. Vai caminhar pela sua casa, ungindo a sua casa, portas e janelas, ungindo os quartos, tudo em voz alta. Em nome de Jesus, sempre. Porque é o nome de Jesus que sela a sua vida, a sua casa, a vida dos seus filhos. Tá? É tudo em nome de Jesus. Então, quando você caminha na sua casa, orando, pedindo proteção, pedindo livramento, essa fé, ela tem que estar movida de presença,
Você sente, porque em determinado momento você chora, você se arrepia, né? Você sente ali a presença do Espírito Santo, você sente paz. Então, essa fé, que é o desejo do Senhor derramar na vida de cada uma de vocês, essa ativação desse dom de maneira sobrenatural. É alguém se aproximar de você e falar: olha, eu vejo Deus em você. Eu vejo que o Senhor, ele derrama sobre a sua vida uma paz que eu desejo ter. Ora para mim, me ajuda. E aí você faz o quê? Você vai lá, você derrama, você não tem dúvida de que a tua oração vai mudar o sentimento daquela pessoa. E é lindo isso. Olha só, às vezes as pessoas perguntam assim para mim: mas se eu impartir do que eu tenho, se eu desejar que a pessoa tenha o que eu tenho, eu vou ter menos? Não, não, gente, não vai ter menos. Pelo contrário, você vai receber mais, porque quanto mais você dá, quanto mais palavras de bênçãos você derrama, quanto mais oração você faz pelas pessoas, quanto mais você unge as pessoas, né? Para quem está novo aqui, nós fazemos oração através de azeite, com óleo, para que você possa usar na sua casa, tá bom? A gente pode combinar de depois, durante esse mês, fazer essa oração. Então, quanto mais você faz, mais você recebe. Porque Deus olha para você e fala assim: minha filha está fazendo a minha obra, então eu preciso derramar mais, e mais, e mais. Eu preciso proteger a vida dela, eu preciso proteger a casa dela. Quando você trabalha para o Senhor, quando você se permite ser usada para abençoar pessoas através de uma oração, para levar um alimento para quem tem fome, para ser a presença de Deus na sua casa, Ele está vendo e Ele vai derramar sobre você. E Ele vai ativando para que a sua fé aumente cada vez mais na presença dEle. E Ele vai se apresentando cada vez mais diante de você. Tá? Então, para que a presença do Espírito Santo seja cada vez mais genuína, nós precisamos alimentá-la. E alimentar é isso: conversar com Ele, ter um relacionamento com Ele, trazer o Espírito Santo para sua rotina em tudo que você estiver fazendo, tá? Você vai almoçar hoje, você está sozinha porque não deu certo de almoçar ou jantar com a sua família? Puxa a cadeira, senta aqui, Espírito Santo. Eu não quero fazer minha refeição sozinha, fica aqui comigo. É isso. É você pegar o carro para dirigir e você dizer: senta aqui, Espírito Santo, vamos comigo. E ali você liga um louvor e você canta e você ora dirigindo. Não tem que ter lugar para conversar com o Senhor. Não tem que ter palavras bonitas e nem um ambiente todos os dias propício para aquilo. Não, é em qualquer lugar. É na fila de um banco, é na fila de um supermercado. Você está na fila, você está vendo 2, 3 pessoas na sua frente ali perdendo a paciência, sendo mal educado com a moça do caixa. Começa a orar. Começa a repreender em nome de Jesus aquela contenda que está acontecendo. Esse é um derramar da tua fé, porque você crê que você pode pedir a Deus aonde você estiver e o que você está precisando ali, não só para você, mas para as pessoas do ambiente. Essa é a demonstração de fé. Essa é a demonstração do amor de Jesus na vida das pessoas e nos ambientes. Por onde você caminha, o teu rastro começa a ficar marcado. É como se tivesse azeite nos seus pés. Não tem a armadura de Efésios? Eu me revisto das botas do Evangelho. Em alguma tradução diz assim: eu calço as sandálias do Evangelho. Então é isso. As botas do Evangelho da Paz é você caminhar e deixar marcas do Evangelho através de uma oração ou de uma palavra. Amém? Pode passar. Então, diga assim, ó, agora, repete assim comigo, em um ato profético. Espírito Santo, eu quero ser cheia. Dá-me uma unção dobrada de fé. Ativa em mim o dom da fé, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor agora que o Senhor ative o dom da fé poderosamente
na vida de cada uma dessas mulheres. Pai, mas de forma sobrenatural, unção dobrada, recalcada, sem medidas, em nome de Jesus. Ativa nelas, Pai, o dom da fé, para que elas sintam, Senhor, a tua presença de forma sobrenatural através de uma oração. Que o peso da tua glória, Senhor, alcance a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo, ele se afasta de nós quando nós pecamos. Então, não entristeça a presença do Espírito Santo. Pecou, se arrependa imediatamente. Eu escrevi para que eu não esquecesse de trazer isso. Por quê? Porque você tá. Vou dar um exemplo para vocês. Aí você está vivendo hoje uma unção dobrada, sobrenatural, a presença do Senhor ali o tempo todo com você em tudo que você fez durante o seu dia. Mas durante o seu dia aconteceu alguma coisa que deu uma mexida diferente ali, um ataque, uma flecha, uma crítica, que você não foi capaz de digerir ali imediatamente. E aí você lança um pensamento de maldição, é um pecado. Ou você fala uma palavra de maldição sobre aquela pessoa, né? Ou até nas redes sociais. Pensa numa armadilha, as redes sociais, para pecar. Pensa. As redes sociais é uma grande cilada. Por quê? Porque os nossos olhos pecam. Você está vendo uma coisa, de repente, você está desejando ter, e aí você está pensando, por que você não tem, que bem que você merecia, pronto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás, ele fica, é como se ele botasse um banco no ambiente que você está e sentasse ali e ficasse esperando você dar uma brecha. E ali, então, você abriu essa brecha, tá? Tô dando um exemplo. E você esqueceu de se arrepender rapidamente. E ali você continuou o teu dia. E aí, o que você fez? Ele entrou por uma mini fresta de luz. Ele entra. Aí você chega na tua casa e o teu marido também pode ter dado uma pequena brecha, ou o teu filho na escola, e aí ele também, ou o teu filho, alguém vem com mais uma. E aí você já está com uma pequena influência ali aberta, porque você não se arrependeu imediatamente. E o que acontece? Só vai aumentando. Só vai aumentando. Aí você estoura, aí vem a lenha, vem a contenda. Então, o que acontece? Caiu em pecado. Toda vez que cair em pecado, tem que se arrepender e pedir perdão para que o Espírito Santo não se afaste de nós em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Nossa, Kelly, mas e se eu pecar o dia inteiro? Vai pedir perdão o dia inteiro. Agora é diferente da iniquidade. Tá? Não vai ficar fazendo pecado que você sabe que é e ficar repetindo. Ai, só mais um pouquinho. Não, gente, aí não dá. Aí o peso da mão do Senhor já é maior. Tá? Nós estamos falando aqui de pecados que acontecem igual esse que eu falei agora das redes sociais, uma roda de fofoca, às vezes você vai falar alguma coisa, quando você vê, você já ia fazer uma fofoca, pare e se arrependa, tá? O próprio Espírito Santo vai começar a te intimidar em relação a isso. E é lindo quando ele começa a fazer isso, porque rapidamente você começa a se posicionar e ele começa a agir muito rápido. Muitas das vezes, antes de você abrir a boca, ele já te repreendeu, né? Eu costumo às vezes falar aqui em casa assim, ó, antes de eu abrir a boca, eu já tomei uma advertência, né? Ó, para com isso, né? Em nome de Jesus, e a gente já para. Pode passar para mim, por favor, o slide. O único pecado que o sangue de Jesus não cobre é a blasfêmia. O Espírito Santo pediu para eu trazer. Por que esse ponto? Porque tudo isso tira o dom da fé. Faz o dom da fé apagar em você, em nós. E é tudo que nós não queremos, tá? Nós estamos aqui para sermos avivadas, ativadas no dom da fé para viver o sobrenatural de Deus. Em curas, milagres, sinais e maravilhas, tá? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que o sangue de Jesus não cobre. O sangue de Jesus, ele cobre todos os nossos pecados, por isso ele foi o Cordeiro perfeito,
naquela cruz para nos livrar dos nossos pecados, mas contra o Espírito Santo não. Então, muita gente não sabe o que é. O que é uma blasfêmia, né, contra o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo pediu para eu trazer, para que eu pudesse explicar para vocês não caírem nesse pecado. A blasfêmia é a rejeição consciente e deliberada do Espírito Santo. É um pecado imperdoável que pode se manifestar de várias formas, como atribuir a Beelzebu, que é obra de Deus, por exemplo. Vou dar um exemplo. Você vai num culto onde tem manifestação de sinais, maravilhas, presença do Espírito Santo, derramar da presença do Espírito Santo, orar em línguas, e ali você duvida que é o Espírito Santo que está agindo, né? Uma pessoa duvida que é o Espírito Santo e fala assim, acha, isso aí não é de Deus, não, isso é dos demônios. Pronto. Já está atribuindo a obra de Deus aos demônios, ali você já fez uma blasfêmia. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Quando você vê algo duvidoso, não julgue. Busque conhecimento da palavra. Busque conhecimento com quem tem o conhecimento para que aquilo seja esclarecido para você. Mas cuidado para não pecar, tá? Não reconhecer a obra divina. Toma cuidado, tá bom? Não aceitar a salvação que Deus oferece. Também é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeitar o testemunho e a ação do Espírito Santo. Como? Então, uma pessoa chega até você e te dá um testemunho do que o Espírito Santo fez, como foi a obra dele, que foi lindo que ele fez. E aí a pessoa falou: acha, foi Deus que fez isso? Não, foi você. Se você não tivesse trabalhado, lutado, se você não tivesse dinheiro para isso, pronto, a pessoa já blasfemou. Porque você está ali cheia de fé, você está falando o que Deus fez, você está derramando testemunho, você está colocando a ação do Espírito Santo na tua vida e a pessoa está duvidando. Blasfemou contra o Espírito Santo, tá? Então, cuidado, cuidado. Eu tenho vocês que estão aqui comigo, como se vocês estivessem tudo dentro de uma caixinha comigo. E eu orasse ao Senhor para cuidar de vocês, para cuidar dos olhos, dos ouvidos de vocês, porque o Espírito Santo ele trouxe que toda aquela mulher que tirar o tempo para estar disponível para ouvir o que tem a ser derramado nesse ministério, é sobrenatural o que ele vai derramar. Então eu oro por vocês. Eu peço para que o Senhor proteja vocês de forma sobrenatural, para que vocês não caiam em pecado. Mas se cair, que rapidamente o Espírito Santo lembre vocês que vocês precisam se arrepender. Em nome de Jesus, tá? Dizer mal de Deus. Como que pode? Né? Ah, não. Né? Meu Deus, eu não quero nem repetir, porque nem convém a gente ficar repetindo. Vocês já sabem o que é dizer mal de Deus. Abusar do nome dele, né? É blasfemar contra o Espírito Santo. Atribuir defeitos a Deus ou negar os seus atributos. Ah, se Deus fosse perfeito, isso aí não era assim, não. Não era desse jeito, não. Acha? Se ele é perfeito, por que ele não faz? Meu Deus! Meu Deus! Quando eu ouço isso de uma pessoa, é um negócio, ele sobe assim, meu. Eu tenho vontade de falar para a pessoa, para. Só que para eu falar, eu tenho que ter intimidade com a pessoa, entende? Então é como se os meus ouvidos espirituais tampassem, porque é inaceitável ouvir uma pessoa falar dessa forma. Nós temos que ter misericórdia das pessoas que chegam nesse nível de blasfêmia, tá? Então, eu desejo que o coração de vocês comecem a observar todas essas ações e que vocês comecem a ter misericórdia das pessoas que podem estar na volta, assim, de vocês, né? Um amigo, um conhecido, um parente. Tenha misericórdia. Peça ao Espírito Santo para que essa pessoa seja tocada e pare de fazer isso, né? Em nome de Jesus. Pode passar. Eu trouxe aqui 3 passagens da Bíblia para a gente ler junto. Mateus 12, 31 e 32. Quem tiver com a sua Bíblia pode procurar. Eu vou procurar na minha. Mateus 12, 31 e 32. Diz assim, ó.
Eu grifei na minha, tá? Se você quiser grifar na sua. A minha tradução de Bíblia é a NTLH, tá? Vou já dizer porque é uma leitura, é uma linguagem fácil. Foi essa a linguagem que eu me identifiquei quando eu me apaixonei pela palavra do Senhor. Eu tinha muita dificuldade de interpretar outras traduções. Então, essa foi a que eu mais me identifiquei, tá? Versículo 31 do capítulo 12 de Mateus. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. 32. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Filho do Homem é Jesus, tá? Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Olha isso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, nós precisamos vigiar. Vigiar os nossos julgamentos, vigiar os nossos pensamentos, tá bom? Depois, em Marcos, capítulo 3, Marcos é o livro seguinte, capítulo 3, versículo 29 e 30, diz assim, de 29 a 30, diz assim, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Então, somente uma pessoa dominada por um espírito mau consegue blasfemar contra o Espírito Santo, porque existe uma cegueira espiritual. Existem escamas que tampam os olhos das pessoas que conseguem fazer essas blasfêmias, que não são capazes de enxergar que ali tem um poder de Deus, que ele tem o poder do Espírito Santo agindo sobre aquela situação, aquele ambiente ou sobre a vida de uma pessoa, tá? Depois, em Atos, capítulo 5, Atos é depois de João. Atos, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu digitei errado. Pega minha apostila para mim, Heitor, fazendo um favor. Ali, ó. Que eu acho que na hora de eu digitar, digitei errado ali o capítulo ou o versículo. Lá, ó, por favor. Ela tem uma espiral debaixo da pasta. Azul. Isso. Obrigada. Deixa eu ver aqui para vocês. Vamos ler certinho, porque eu gosto de que a gente leia o que é certinho. Blasfêmias. É Atos 2. Perdão, foi mesmo. Atos 2 tá inteiro. Então, eu vou ler para vocês as partes que eu grifei, tá? Para não ficar muito extenso. Depois eu escrevo, eu anoto para vocês poderem ler, tá? Vamos lá. Atos capítulo 2. Versículo 3. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Então aqui está falando da demonstração do poder do Espírito Santo, né? Que é
onde muitas pessoas duvidam para poder trazer a blasfêmia, né? Essa é uma das formas onde o Espírito Santo se manifesta e é onde as pessoas têm esse julgamento que o Espírito Santo, que o Senhor nosso Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, no versículo 5 diz assim: estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada, comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós somos de Roma, uns são judeus e outros são convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros de Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Aqui, o Senhor traz que o Espírito Santo, através da unção, do dom de línguas e da variedade de línguas e da interpretação de línguas, ele operou ali uma situação para provar que ele é Deus e que o poder é dele. Só que diante disso, diante dessa demonstração do poder dele, todos estavam admirados, diz no versículo 12, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Versículo 13, mas outros zombavam do Espírito Santo, dizendo: esse pessoal está bêbado. Entende? Então, aqui em Atos, traz um exemplo da demonstração do Espírito Santo, quando ele derramou aqui o dom de línguas, né? Que fala línguas de fogo, que as pessoas falavam em línguas, e tinha gente de todas as localidades, e todos se entendiam. E aí tem aqueles que diz aqui no versículo 13, que estavam zombando da ação do Espírito Santo. Então, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que isso é tão grave? Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:8 diz assim, ó. João 16:8 diz assim. Deixa eu ler aqui para vocês. João 16:8 diz assim, ó. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Então, aqui, o auxiliador é o Espírito Santo, tá? Eu vou grifar aqui na minha, que não tá grifado. Então, é João, capítulo 16, versículo 8. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Tem muitas pessoas que vivem em pecado e acham que não é pecado. Quantas pessoas a gente conhece que fala assim: acha, você tá louca, você tá doida, tá bitolada, isso não é pecado não, gente. Claro que é pecado. Meu Deus. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem gente muito pertinho de mim que eu tenho vontade de tirar um pouquinho daqui, ir lá e colocar dentro da cabecinha dela, em silêncio, né? Mas tá dizendo que é o próprio Espírito Santo que convence. Cabe a nós a fazer o quê? Orar. Cabe a nós ter misericórdia, clamar para o Espírito Santo, agir com pressa, entrar com providência na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa não se perca, para que aquela pessoa tenha a alma dela salva. Em nome de Jesus,
tá? É um outro ponto também que muitas pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala de salvação. Eu vou trazer um estudo aqui sobre salvação. Às vezes a pessoa se confunde entre alma e espírito. O nosso espírito já é do Senhor. O nosso espírito é de Deus. É a nossa alma que é julgada, tá? A nossa alma que recebe toda a influência das trevas. Porque é a nossa alma que fica armazenada todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas memórias. Eu vou preparar. O Espírito Santo vai me trazer, eu vou preparar para vocês quando ele autorizar, tá bom? Continuando. Quando alguém rejeita o Espírito Santo de forma consciente e persistente, essa pessoa está resistindo à única via de salvação que tem, porque não tem outra via de salvação que não seja através do Espírito Santo. Essa pessoa, ela está fechando o coração ao arrependimento, né? Então, o arrependimento é o primeiro passo que uma pessoa dá para ter a salvação. É através do arrependimento que vem o pedido de perdão, tá? E aí não há mais recurso para essa pessoa, porque o próprio meio que Deus usa para levar ao arrependimento, a pessoa rejeita. Então, é como ela fechar a porta que leva ela para o perdão. Não tem como. Ela fecha a porta, como que ela vai receber a salvação? Amém? Pode passar, Heitor. Vou passar. Essa transformação do seu caráter, essa transformação do seu destino, a voz dele que você deseja ouvir, a calmaria nos seus pensamentos que você está precisando, porque os seus pensamentos estão extremamente acelerados, o consolo do dia difícil, só o Espírito Santo pode te dar. Só ele pode empoderar você na presença dele. Não tem outra pessoa, não tem humano que possa fazer isso por você. Só o Espírito Santo pode conceder a você todo o seu posicionamento, o acolhimento que você precisa, a direção do teu destino, forjar o seu caráter, colocar você na presença dele de forma sobrenatural, que nada e ninguém tire você do seu caminho. Não se esqueça de uma coisa, o Espírito Santo, ele é teu melhor amigo. Não perca essa oportunidade. Ele está disponível para você todos os dias. É só você chamar por ele. Então, experimente de uma forma como você nunca experimentou antes. Peça mais e mais. Em nome de Jesus, clama por isso. Deseja isso. Mais do que ontem. Se ontem você já pediu, hoje pede mais. Então, que o seu desejo seja ser cheia do Espírito Santo. Porque somente ele pode te dar o dom da fé que você tem pedido a ele. Só o Espírito Santo, a própria palavra de Deus diz, só o Espírito Santo pode derramar sobre a tua vida todos os desejos do teu coração, através da permissão de Deus, porque é o Espírito Santo que vai até o Senhor nosso Deus, levar a sua oração naquele dia que você não está conseguindo nem falar. Aquele dia que você não tem força para orar, aquele dia que você só consegue chorar, que você não sabe nem o que falar porque você está machucada, ou porque você está cansada, ou porque você está se sentindo sobrecarregada. Então vem aquele choro que tira aquele peso dos seus ombros, porque você não aguenta mais. Então, o Espírito Santo, ele pega o seu choro, os seus gemidos inexprimíveis, transforma na oração que está no teu coração e leva no trono de Deus. Ali o Espírito Santo apresenta, né? E imagino eu no meu coração, na minha fé, que ele chega e fala: Pai, a sua filha clama, ela está rendida nos seus pés. E ali ele entrega as suas lágrimas, o seu clamor, o seu pedido de socorro. Então, faça cada dia um pouco mais do que o dia anterior. Busque de uma forma que nada tire você do teu objetivo. Você está cansada? O Senhor renova as suas forças. Ele derrama sobre a sua vida bênçãos de um ânimo novo a cada manhã.
É só você pedir. Tá ali, ó. É como se tivesse vários, né? Vários pacotinhos prontinhos ali para o Senhor ir derramando. Para isso precisa do quê? De você acessar. Acessar é o quê? Abrir a sua boca e pedir. Abrir a sua boca e pedir. Pode passar, Heitor. É isso que o Senhor espera. Que você peça de todo o seu coração, em fé, ativada no dom da fé. É isso que eu declaro hoje sobre a tua vida. Que você sai daqui hoje ativada no dom da fé, ativada de forma sobrenatural, de forma poderosa, porque é isso que o Senhor espera de você. Que você clame, clame sem medo, sem limite. Não limite o que Deus pode fazer na tua vida. Não limite o que o Espírito Santo pode derramar na tua vida em forma de bênçãos, de palavra de conhecimento, de discernimento de espíritos, de dons de línguas. Não limite o que Deus pode fazer na tua vida. Nessa caminhada minha, eu tive uma sede da presença do Senhor de uma forma que ninguém me parava. Por quê? Porque eu estava em um lugar que eu não queria estar. Eu estava em um lugar que eu declaro, eu não quero voltar para aquele lugar nunca mais. E eu sabia que eu não queria. Então, para eu não voltar nunca mais, eu tinha que seguir. Eu não podia parar. E ali a minha sede foi aumentando. Então eu comecei a crer, como eu disse para vocês. Eu lia e eu dizia: o Senhor diz, então isso também pode acontecer comigo. O Senhor fez aqui. Então, quantas vezes eu orei assim, ó, eu sou descendente de Abraão. E o Senhor prometeu que todos os descendentes de Abraão teriam uma vida abundante, uma vida próspera. Então, eu tenho por direito a minha promessa. Quantas vezes eu orei assim ao Senhor? Porque eu estava orando pelo que estava escrito. A tua oração, quando ela é feita no que está escrito, ela é completamente diferente, porque você está pedindo o que Deus te prometeu. E tudo que Ele prometeu aqui, para cada uma de nós, é o melhor para a nossa vida. Não tem outro. É o melhor para a vida de cada uma de nós, como mulher, como esposa, como mãe, como filha de Deus, como pessoas na sociedade, né? Às vezes nós temos vontade de ajudar alguém ali com alimento e nós não temos condições, mas se você orar diante da palavra de Deus que diz que você pode fazer isso, o Senhor vai te abençoar e vai trazer recursos para você de forma sobrenatural, para que você consiga alcançar aquilo que você está pedindo, porque está na palavra de Deus. Tá? Então, o que eu trago para vocês? Que eu creio que o Senhor pediu esse ministério de mulheres para vocês, para que Ele usasse, através da minha voz, se derramar sobre a vida de vocês, porque Ele me levantou. Assim como Ele me levantou, vocês também vão ser levantadas. Então, tem situações que eu vivi no momento oportuno, eu compartilho com vocês, que eu sempre criei, né? Se é essa palavra certa, eu sempre coloquei muita fé e imaginava acontecendo com pessoas. E imaginava ser lindo acontecer com pessoas, mas eu jamais imaginei que poderia acontecer comigo. E ele fez. Por quê? Porque eu acreditei. Eu acreditei que ele fazia em pessoas. Entende? Eu lia na palavra dele e eu vivia. Quando você lê a Bíblia e você consegue meditar na palavra, você vive aquela situação. Então, é isso que Deus quer, que você viva a situação da tua vida, dos teus sonhos, do posicionamento que você quer alcançar na presença dele. Sempre em nome de Jesus. Amém? Entenderam o que o Senhor quis derramar na vida de vocês hoje? Mulheres lindas, como tanto vocês. O Senhor tem algo tão especial para cada uma de vocês. Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Pode perguntar pela mensagem
ou por áudio, é só abrir o áudio se ficou alguma dúvida, né? Porque aqui eu trouxe o dom da fé e na oportunidade também o cuidado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que apaga muito a chama da nossa fé quando nós fazemos isso, porque é uma murmuração, né? Você começa a murmurar quando você vê que você está falando mal e em nome de Jesus, aqui não. Lá para fora, mas para vocês não, né? Em nome de Jesus. Então é isso, eu espero que todas vocês tenham sido muito alimentadas, né, da palavra que o Senhor pediu para que eu trouxesse no dia de hoje para vocês. E lembrem-se que falar das pessoas, da sua família, você está falando de você, tá bom? O Espírito Santo está me trazendo aqui, a palavra da nossa boca, ela tem muito poder, então troque as palavras, não diga mais, não diga assim, ó, para um filho, não sei porque o Espírito Santo está pedindo para eu dizer isso, então eu vou dizer porque eu sou obediente. Nossa, que falta de atenção, eu não aguento mais, você não consegue fazer, tudo que eu peço para você fazer, você faz diferente, faz de forma errada, você não consegue, você é incapaz, muda, não fala isso mais. Eu dei um exemplo do filho, mas isso pode estar acontecendo para outras pessoas que você ama. Muda, porque palavras são decretos no mundo espiritual, né? Assim como brincadeiras desagradáveis, quando você diz assim, brincadeiras muito desagradáveis, quando você diz assim, ah, não tá bom? Então tá, então vai embora, então, faz sua malinha e vai. Em nome de Jesus. Quando você fala umas coisas dessa, você está dando uma legalidade no mundo espiritual para Satanás entrar e fazer o que quer, porque ele vai falar: ah, ela me deu essa legalidade, peraí que eu vou pegar. Ela deu, ela falou, saiu da boca dela, e aí começa, gente. Em nome de Jesus, troque as palavras que vocês estão lançando dentro da casa de vocês. É difícil? É. Não é fácil, mas é possível. É só abrir a boca e começar. Então, declare palavras de bênção sobre a vida do seu filho, né? E tem gente que trava, sabia? Tem gente que é difícil voltar para trás, mas precisa voltar, porque nós não temos mais tempo a perder. Olha para a pessoa que você ama e fala: eu te amo tanto. E pode ser que a pessoa falou: você tá doida? Você tá bem? Pode ser que a pessoa fale: mas você tá bem? Não é o teu normal fazer isso? Deixa a pessoa pensar: não, eu tô bem sim. É que me deu vontade de falar isso. Então eu tô falando, eu te amo mesmo. É uma verdade do meu coração. E ali você quebra. Você vai aquebrantando o coração da casa. Lembra que o homem, ele é o alicerce da casa. Mas você é o pilar. Os dois precisam estar juntos. Se a mulher não é o pilar da casa, o alicerce não serve para nada. E o pilar sem o alicerce cai, né? Então precisa se fortalecer. Ah, Kelly, mas eu sou solteira ou eu não tenho marido, né? Sou separada. Então você é os dois. Os dois têm que caminhar junto. É o posicionamento diante de Deus. Amém? O Senhor pediu aqui para mim hoje, bem pertinho, faltando 2 minutos antes de começar, para levantar um jejum por vocês. Heitor, traz o carregador, por favor, do computador. O Senhor pediu para eu levantar um jejum por vocês e eu vou fazer. Então, se alguém estiver disposta a fazer o jejum, fiquem à vontade, tá? Eu amo pão. Quem me conhece sabe que eu amo pão. Se eu puder, eu como um pão caseiro, tá? Não é francês, não. Aqueles pão assim, caseirinho, eu como ele todinho. Então, o Senhor me pediu para eu fazer jejum de pão por vocês, pelo ministério, por 7 dias. Eu não sei qual é o propósito dele, mas eu tenho que obedecer. Então, se alguém sentir tocada e quiser fazer esse jejum de 7 dias, faça. Só faça. Em nome de Jesus. Amém? Faça, porque quando Deus pede, é porque o mover dele é sobrenatural. Tá bom? Eu vou fazer por vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração?
para depois nós fazermos a nossa ceia. Quem não tiver o suco de uva e tiver um pouquinho de água, separa um pouquinho de água, um pedacinho de bolacha ou um pedacinho de pão, tá bom? A ceia é um ato que nos aproxima de Jesus, é um momento que nós declaramos o nosso amor por Ele, é um momento que nós dizemos assim: Jesus, nós te amamos, nós lembramos do sacrifício que o Senhor fez por nós e nós queremos ser usada, nós queremos ser forjadas, né, o nosso caráter, em nome de Jesus. Amém? Achou, Heitor? Vê se tá com o papai. Ele passou, estava ali, ó, conectado. É um branquinho. Eu vou orar por vocês agora. Fechem seus olhos, curvem suas cabeças. Levante sua mão aos céus, como que a receber, em nome de Jesus. Eu vou orar por vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor pela presença do Seu Espírito Santo aqui nessa noite, de forma sobrenatural, que trouxe para cada uma de nós uma palavra assertiva, porque é a Tua vontade, Pai. É a Tua vontade, é os planos do Senhor que move esse ministério. É a vontade do Senhor que é derramada sobre a vida de cada uma aqui, todas as terças-feiras, meu Pai. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, pelo favor que eu tenho com o Senhor nos céus. Toque em cada uma delas agora, Pai, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, de forma sobrenatural, cada uma delas. Que a porção de hoje de unção seja maior do que a de ontem. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Pai, cada uma delas a se posicionarem diante do Senhor, a serem mulheres soldadas do Senhor, que não têm medo de se impor diante da fé que está sendo ativada agora em cada uma, em nome de Jesus. Que não haja restrição, em nome de Jesus. Que nada intimide elas diante da fé que o Senhor está derramando sobre elas agora, em nome de Jesus. Não haverá força maligna que vai intimidá-las. E é isso que eu declaro em nome de Jesus. O amor do Senhor que está preenchendo elas agora, Pai, em todo o vazio da alma, é de maneira sobrenatural e sem medidas. Esse amor é transbordante. O agir do Senhor já está começando na vida de cada uma delas, e se o Senhor já começou, está sendo aumentado agora em nome de Jesus. E através da demonstração do teu amor, Pai, da presença do teu Espírito Santo, do poder do teu Espírito Santo na vida delas, elas vão começar a derramar testemunhos na vida de pessoas, a derramar o amor através de oração, através de um abraço sincero, Pai, a toda aquela pessoa que o Senhor mostrar para elas que precisa de um simples abraço. Ó Senhor, em nome de Jesus, envie os seus anjos agora, Senhor, ministradores de proteção, ministradores de saúde, Pai, no ambiente da casa delas agora, em nome de Jesus. Que os seus anjos de guerra, anjos arcanjos, Senhor, também entrem na casa delas agora com aljavas de fogo, espadas de fogo, levantando, Senhor, lançando labaredas de fogo em todo o ambiente desse lar, limpando, Senhor, purificando toda nuvem de trevas que possa existir em nome de Jesus. Que toda contenda, Senhor, seja eliminada agora, em nome de Jesus. Que todo espírito de contenda bata em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de mente acelerada saia agora. Saia da mente dessa mulher agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de confusão, Pai, de discórdia, que todo espírito de pensamentos de inferioridade
de tristeza, todo espírito de depressão, de pensamentos de incapacidade, saiam agora em nome de Jesus. É o nome do Senhor Jesus que está sendo declarado aqui nessa noite. É o amor de Jesus que está sendo derramado em todo o ambiente, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que toque agora no topo da cabeça de cada uma. Derrame o seu sangue, Jesus. Derrame o seu sangue. Eu selo a vida de cada uma agora, em nome de Jesus. E declaro que nesses próximos 7 dias, o Senhor vai agir na vida delas de forma sobrenatural. O Senhor tem um propósito na vida de cada uma delas agora, em nome de Jesus. O teu sangue vai fazer uma obra sobrenatural. Está selando agora os ouvidos, os olhos, em nome do Senhor Jesus. A mente delas está sendo blindada agora com o sangue do Cordeiro, com a autoridade e o poder do nome santo de Jesus. É isso que eu te peço, meu Pai, e é isso que eu declaro nessa noite. Toda honra e toda glória é do Senhor e de Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença no meio de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vamos fazer a ceia agora para a gente terminar. Peguem sua ceia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor esse suco de uva como sendo o sangue de Jesus e esse pedacinho de pão como sendo o corpo de Cristo. Assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Toda vez que vocês beberem desse cálice, faça isso em memória de mim. E ao comerem desse pão e beberem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Pai, aquele que também está com um pouquinho de água, Senhor, eu consagro que é o sangue do Senhor Jesus que será ministrado nessa ceia agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que ao fazermos a ceia com o Senhor, todo o nosso DNA espiritual será transformado e nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. Declaro que o Senhor está forjando o nosso caráter, está forjando a nossa mente. Dai-nos, Pai, em nome de Jesus, a mente de Cristo, o coração de Cristo, para que nós possamos honrar, glorificar e exaltar todos os dias da nossa vida o nome santo e poderoso de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor por nós. Essa ceia representa o nosso amor pelo Senhor. Estamos declarando que não nos esquecemos que o Senhor fez por nós. E todas as vezes que ceiamos, é o sangue do Senhor Jesus, no nosso sangue, nos fortalecendo e fazendo com que cada dia mais a nossa imagem seja semelhante ao Senhor, cada dia mais, nos nossos sentimentos, nas nossas condutas, nas nossas ações. Em nome de Jesus. Amém. Pode fazer a ceia. Pode tomar do cálice, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos muito. Obrigada, Jesus. Obrigada, vocês, mulheres lindas do Senhor Jesus, que está cuidando de cada uma de vocês. Obrigada, né? Eu
Eu, Kelly, agradeço, mas o coração de Jesus está muito mais feliz que o meu, né? Pela palavra que vocês receberam. Se alguém tiver alguma dúvida do estudo, pode me chamar, tá bom? E daqui a pouco eu mando para vocês as passagens que nós estudamos para que vocês depois, se tiverem vontade, possam rever quantas vezes vocês quiserem. Amém? Deus abençoe, que a noite de vocês seja uma noite de paz. Amanhã, às 7 horas da manhã, vou continuar fazendo a leitura do Novo Testamento e até terça-feira que vem. Amém? E quem estiver pronta para o jejum, começamos a partir da meia-noite de hoje. Amém? Deus abençoe. Tchau.